foto, que haja luz, e com a nossa presença ilustre do grandíssimo Rui Henrique, tá? Seja bem-vindo e que as pessoas curtam o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom, obrigado aí pela apresentação. Eu estou no sistema, estavam me perguntando no início da entrevista, estamos ligados ao sistema de ciência e tecnologia. Como professor da Unicamp, desde 72, que foi minha primeira inserção no sistema universitário. Antes eu dava aula no cursinho do centro acadêmico. Da própria Unicamp? Não, do ITA. Do ITA, bacana. Foi onde tu fez a graduação, né? Fiz a graduação, tinha um cursinho lá, enfim. Mas, de qualquer forma, no sistema formal a partir de 72 e no CNPq a partir de 78. E sempre, de alguma forma, trabalhando com a área de inovação, ciência e tecnologia, tendo uma experiência em várias instituições, né? No caso específico da ILUM, talvez valha a pena a gente pensar, ou começar com como era o CNPq, quando eu entrei em 78. Então você entrou na ILUM através do CNPq? Sim, não, entrei na ILUM através do CNPq. Sim. E no CNPq, por meio do CNPq. Por contrato de gestão, assim? Exatamente, pelo contrato de gestão. Nós fomos os primeiros funcionários que eram da chamada administração direta do CNPq, que foram cedidos a uma organização social, que era a associação, né? A associação que se chama hoje de CNPq, se chamava, a partir de 96, se chamava ABT-Luz, Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron. Em 96 ela foi criada e em 98 fizemos o primeiro contrato do Ministério de Ciência e Tecnologia e CNPq com a ABT-Luz para gerenciar o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o pai de toda essa organização, né? No início, no caso, vocês fizeram esse início do desenvolvimento da luz síncrotron no galpão onde hoje é a ILUM, né? Exatamente. Que foi onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Quer dizer, o projeto, a proposta de construir um síncrotron no Brasil começou antes, né? Uhum. Começou em 1984, e num ato interno do CNPq, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criou um programa chamado Laboratório Nacional de Radiação Síncrotron, que 3 meses depois mudou para luz síncrotron, porque todo mundo percebeu que falar em radiação síncrotron criava um estresse na comunidade. Sim, principalmente na sociedade, né? Porque assim, quem é do meio físico, científico, da engenharia, entende que radiação é luz, né? É luz, como uma luz solar. Você pega Exatamente. muito mais radiação pelo sol do que pega dentro de um laboratório de síncrotron. Agora, para a sociedade, uma pessoa mais leiga geral, ia ver radiação e ia pensar, estão construindo uma arma, do tipo. Foi próximo do incidente de Goiânia também, né? Também teve o Césio. Acho que o Césio foi logo depois, não foi? Ou foi antes? Eu não lembro mais como foi. Foi antes, né? Foi antes, né? Foi nesse período. Foi nesse período. Verdade. Bom, enfim, aí o projeto começou de uma forma muito interessante, que foi enviando, com bolsas do CNPq, pessoas para estudar em Berkeley, junto com um dos criadores dos aceleradores síncroton, que era até um prêmio Nobel. E aí foi Ricardo Rodrigues, que faleceu, mas que não sei se vocês chegaram a conhecer, faleceu há 2 anos atrás, a Lil, que vocês conheceram, esposa dele, e alguns técnicos que foram fundadores do síncrotron, que primeiro estudaram em Berkeley, depois vieram para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, então um programa do CNPq, e começamos a construir o laboratório no campus propriamente. Bom, primeiro compramos este prédio, o CNPq comprou este prédio, até hoje ele é propriedade do CNPq. Sim.
Então o CNPq aluga ou é um contrato gestual? Periodicamente temos um acordo de cessão. Eu acho que o próximo acordo de cessão vence em 1928. Perdão, 2028. Ah, sim. Eu fiquei confuso. São 10 anos então, né? Tem mais 10 anos ainda para frente. O prazo varia de acordo com a negociação política. Então daqui a pouco vamos ter que negociar com o CNPq de novo a cessão deste prédio começou sendo cedido à BTLU, depois foi cedido ao CNPq. Então, enfim, o CNPq comprou este prédio, instalou aqui um conjunto de laboratórios um conjunto de equipamentos, de máquinas ferramentas que ajudaram a construir o primeiro acelerador linear, cuja foto de inauguração de funcionamento vocês têm, né? Na memória Inclusive foi uma das atividades que a gente fez no ILUM Portos Abertos, né? Foi a exposição de todo esse desenvolvimento da Luz Síncrono aqui no Brasil. Muito legal. E foi obra assim, encabeçada pelo Gabriel mesmo. A gente está pensando no repositório agora, colocar tudo isso, essas entrevistas, tudo no repositório próprio daí. Existe uma... se vocês entrevistarem o Osmar, não precisa ser uma entrevista formal como essa, o Osmar até hoje está no CNPq. O Osmar foi um dos engenheiros contratados, o Osmar Banhata, foi um dos engenheiros contratados na época. Ele me contou que aqui no Barracão tinha só uma linha telefônica, daqueles telefones antigos, com uma linha imensa que ficava num banquinho na entrada do prédio. Então quando alguém ligava para cá, vinham correndo, atendiam o telefone, iam lá trabalhar. Então, era uma outra forma, né, de encarar desenvolvimento científico. Sim. Nessa época da criação do programa, né, 86, 88 até 90, eu era superintendente de planejamento do CNPq, que coordenava o orçamento do CNPq. E eu achava muito curioso que os físicos quisessem criar um laboratório, um acelerador de elétrons, um síncrotron, que só existia na Europa, né? E a cada 3 meses ia ao CNPq pedir recursos um físico de óculos, sem cabelo. Bem físico mesmo, Bem físico. Chamado Silon. Ele fumava? Não fumava. Quase um ponto para ser. Não fumava. Não era que nem o Fazi, que é um fumador. O Ricardo Rodrigues, que foi assim, um dos cérebros executor da parte de engenharia e científica do síncrono, do LNLS inicial, fumava muito, né? Tal qual o Fazi, bem parecido. Mas enfim, o Silon ia lá pedir recursos, comentar as necessidades orçamentárias, a gente repassava, porque reparem que o síncrono nasceu como um projeto do CNPq, portanto um órgão ligado à administração direta. Sim. Eu achava admirável a conversa de criar esse laboratório, mas não tinha a menor expectativa que fosse criado alguma coisa de fato, né? Achava que ia ser mais um projeto que ia ser testado, implementado. Ia ficar no papel e... Ia ficar... Não, só protótipo, assim, que tu diz? Porque tu disse assim que para ter essa idealização, para ter esse desenvolvimento do LNLS, né? Que a gente entende como o Laboratório Nacional de Luz Síncrono, teve que se observar para a Europa, para quem já tinha desenvolvido, né? No caso, eles foram também à Europa, houve um apoio grande do CERN. Sim. Mas a formação dos físicos foi em Berkeley, né? Sim. Aliás, o próprio Silon estudou em Berkeley também antes. E o que é interessante é que quando eles vieram e a gente estava gerenciando a construção do síncrono, a partir do desenvolvimento do primeiro acelerador, viu-se que havia factibilidade de desenvolver. Já tinha um acelerador inicial, aí tinha que colocar no anel, que era o booster, né? O primeiro foi linear, né? O primeiro foi linear, que é o que gera os elétrons que são acelerados até bem próximo da velocidade da luz. Um sistema de magnétos muito sofisticado, que não vale a pena detalhar, mas que é muito interessante. Enfim, e aí tinha que se colocar então esse acelerador num campus que permitisse a construção do anel,
E de fato não é um anel, no caso do síncrotron primeiro, era um dodecaedro com trechos retos de 8 metros. Então ele tinha 96 metros de circunferência. O síncrotron hoje tem 520, então é muito maior, o Sirius. Enfim, quando a gente foi construir esse equipamento e contratar pessoas, a gente viu que a administração direta, com as suas normas muito rígidas, e a incapacidade de gerenciar projetos de grande porte, não conseguiria levar à frente. O CNPq, como instituição da administração direta, não ia conseguir levar à frente a construção desse novo equipamento, do síncrotron. Tu pensa que isso foi pela complexidade ou porque a instituição brasileira não estava preparada assim, naturalmente? A burocracia brasileira até hoje não está preparada para tratar projetos de inovação. Sim. Porque ela tem mecanismos de regulamentação de compras, de regulamentação de contratação de pessoal, que são muito pouco ágeis. Tu disse que é como se fosse uma burocracia mais conservadora. Sim, exatamente. A burocracia brasileira, como acho que a maior parte das burocracias, é conservadora. Sim. Ela acaba, há uma defesa da burocracia que a burocracia defende a instituição de falhar. Entendi. A burocracia é interessante porque ela evita que a instituição cometa erros. Sim. Mas ela, ao mesmo tempo, acaba evitando que a instituição inove. Que qualquer coisa diferente parece um erro para a burocracia, parece um desvio, parece uma coisa Você inadequada. lembra como foi a opinião do público geral na época sobre a construção? Sim. Porque você disse que você ficou fascinado com isso. Sim. E, então eu imagino que... Porque foi perto do acidente do SES, né? Eu fico pensando, será que o público gostou? Será que o público ficou assustado? Essa é uma boa pergunta. Só para fechar, quer dizer, a gente... Para poder construir o laboratório, então, de fato, nesse campus onde está o síncrotron velho e é o campus do CNPq hoje, verificou-se que era necessário usar uma entidade, de alguma forma, privada, sem fins lucrativos, que fosse mais ágil. Então, o CNPq contratou a FUNCAMP, que era a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, para a FUNCAMP construir o síncrotron. E como é que ele fez essa manobra? Ele contratou como funcionários da FUNCAMP o Silon, o Ricardo Rodrigues, quer dizer, colocou os bolsistas e todos os novos pesquisadores como funcionários da FUNCAMP. Então, a gente fez uma transição, que na época era uma coisa, obviamente, causou muitos estremecimentos com o Tribunal de Contas, que era uma coisa totalmente nova do ponto de vista institucional. Sim. A gente contratou uma fundação para construir e deu muita ênfase a contratar técnicos, engenheiros, não contratar pesquisadores. O Silon brincava que pesquisador nessa época de construção só ia atrapalhar o síncrotron. Ele precisava de técnicos de ensino médio mesmo, que foram formados aqui pelo Cutuca. Vocês queriam algo mais bem prático, esse engenheiro técnico para montagem mesmo. O próprio Osmar, que eu mencionei agora, é um engenheiro especialista em materiais que veio para ajudar a montar. Né? Sim. Então, enfim, a contratação da FUNCAMP foi um passo importantíssimo para depois você transferir a operação para uma outra associação privada, que era a ABT Luz. Então, como a maioria dos técnicos e os recursos já estavam sendo aplicados por uma fundação privada, no caso a FUNCAMP, para o CNPq foi relativamente simples passar para uma associação. Só que essa associação precisava ser uma associação especial, uma associação que tivesse a serviço de uma política pública, como era o caso do CNPq, que estava construindo o síncrotron a favor de uma política pública. Uhum. E então houve um movimento muito forte, depois eu respondo a tua pergunta. Houve um movimento muito forte, ajudado tanto pelo Silon como pelo Presser Pereira. Na época, o Rogério Cepeda Leite era o presidente do Conselho da ABT Luz, então ele fazia todas as articulações políticas com Ulisses Guimarães, com Severo Gomes, com a ala progressista do chamado MDB da época, né? Para viabilizar recursos para o CNPq operar esse sistema. Enfim, foi fácil, esse movimento permitiu que se criasse o conceito de organização social. Então foi feita a partir da experiência do síncrotron,
foi feita uma mudança na legislação brasileira, que é a chamada Lei 9637, apoiada pelo Bresser Pereira, que era ministro da administração na época. Ministro da Administração e Reforma do Estado, ele tinha um título sofisticado. E pela Lei 9637, o Estado pode qualificar associações para exercer uma política pública de interesse de um ministério. Então, a Associação Brasileira de Síncrono, que foi criada em 96, foi qualificada em 98 e o contrato de gestão do LNLS passou da FUNCAMP para a BTLUS. Para dar mais autonomia ao próprio laboratório. Quer dizer, você não voltou a ser uma administração direta do CNPq como era antes. Sim. Você continuou como uma administração privada sem fins lucrativos, a serviço de uma política pública, a gente insiste muito nisso, para diferenciar o caráter da associação. E a partir dali, todos os contratos foram feitos diretamente com a BTLUS, a FUNCAMP, em um ano ela deixou de ter recursos alocados, passamos todos para a BTLUS, e a partir daí gerenciamos o síncrotron e mas construímos esse complexo todo. Os engenheiros e técnicos da FUNCAMP passaram para a BTLUS, porque era organização privada, não precisava de concurso público. Sim. Era simples, era uma transferência entre organizações privadas, foram transferidas e incorporadas à BTLUS. Na BTLUS a gente começou com cerca de, acho que 40 funcionários do CNPq cedidos, que faziam parte do LNLS antigo. Eu era um dos funcionários do CNPq, e esses funcionários foram lentamente se aposentando e ficaram só funcionários CLT dentro da BTLUS. Para fazer a transição de um órgão público, que era o LNLS, para uma associação privada, que era a BTLUS, que passou a gerenciar... Privada e sem fins lucrativos, né? Que é essa ideia. Organização Aí social. O presidente da República tem que definir, é interessante que é um ato do presidente da República, no caso foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso define um funcionário público que é responsável pela transição. Quer dizer, ele vai extinguir o síncrotron como órgão da administração direta e transferir tudo para a associação ABTLUS. O funcionário designado para ser o inventariante desse processo acabou sendo eu. Porque eu já estava aqui, conhecia o CNPq, conhecia todo mundo, então eu fui o inventariante, o que merece uma outra entrevista, todas as aventuras dessa transição. E acabou sendo uma coisa muito bem sucedida. Se nós não fôssemos uma associação privada, a BTLUS, que depois transformou no CNTEM, nós não teríamos conseguido criar esse complexo com a riqueza de laboratórios, com a capacidade de resolver problemas que nós temos hoje. Voltando à tua pergunta, que é como é que a sociedade recebeu? Houve dois tipos de reações negativas. Primeiro, a reação da comunidade de Barão Geraldo. Sim. Toda a região de Barão Geraldo ficou assustada quando viu que tinha um laboratório, que primeiro era radiação síncrona, depois virou síncrona. Então houve movimentos de moradores contrários à criação desse complexo, que foram habilidosamente persuadidos pelo Simão e pelos técnicos da época. Né? Eles iam até o local com faixa? Não, eles não chegaram a isso, mas quase chegaram. Faziam reuniões de associações de bairro, que eles participavam para convencê-los. E o segundo problema, e esse é curiosíssimo, é que a comunidade de físicos foi contra a criação do síncrotron. Nossa, por quê? Sério? Por quê? Há um livro escrito sobre a criação do síncrotron, que vale a pena vocês verem, que é Ciência num País Subdesenvolvido, tem um nome parecido com esse, foi escrito na época por um pesquisador do IUPERJ, que é o Instituto do Rio de Janeiro, de pesquisas, sobre essa transição, sobre como se faz ciência avançada num país subdesenvolvido. E ele relata de uma forma bem sistemática isso. Os físicos foram contrários porque eles achavam que você concentrar recursos num grande laboratório, mesmo que fosse uma infraestrutura a serviço de toda a comunidade científica, era um erro. E nós estávamos numa época de fortalecimento da física, então que deveriam ser fortalecidos 1000 menores de física menores do que fazer um grande projeto.
Então houve Sim. havia um desconhecimento do que fosse Big Science e dos avanços que a Big Science permite, né? Ao induzir o trabalho de muitos grupos de pesquisa com um único objetivo, com uma única ferramenta, forçar a interdisciplinaridade, enfim. Os físicos, a SBF foi contra a criação do síncrotron e fez cartas, manifestos formais para o CNPq, dizendo que eles eram contra, porque isso aí ia tirar recursos da comunidade de físicos e ia ser um equívoco. Rui, e tu percebe assim que é tanto ignorância da parte da academia quanto da própria sociedade, entende? Exatamente. Então, é aí que tu vê o papel importante da divulgação científica, sabe? E teve as duas coisas, a divulgação científica e teve a importância da política científica. Você persuadiu, no caso, Ulisses Guimarães, que era o presidente do MDB, que estava no começo da democratização do país, né? A gente fez essa virada em 85. O Severo Gomes, que era ministro da Indústria, ambos eram muito próximos do Rogério Cerqueira Leite. O Rogério trabalhava muito bem com eles, trabalhava também com uma ala nacionalista do complexo das Forças Armadas, que foi importante para apoiar essa ideia do síncrotron. Eu lembro que os primeiros visitantes que foram ao síncrotron eram grupos da Escola Superior de Guerra, que ficavam impressionadíssimos quando viam a competência dos técnicos brasileiros fazendo um acelerador, enfim, que era o síncrotron antigo é muito mais visível do que o Sirius novo. O Sirius novo está meio escondido ali. O síncrotron antigo era um espaço de um círculo de 96 metros, né? Então você via de cima, via as linhas de luz, via os ímãs. Uma pergunta, como é que você falou da política? Então, aí a política, só para fechar, então, a vontade política definiu a necessidade do síncrotron e depois, tanto a comunidade de Barão Geraldo, tanto a comunidade chamada civil, a sociedade civil, como os físicos perceberam que era importante essa criação. De novo, aí vem uma estratégia muito habilidosa do começo do pessoal da chamada ABT-Luz e do síncrotron inicial, que na época eu nem notava como muito importante, mas que se revelou muito importante, que foi a primeira, o laboratório é inaugurado em 97. Síncrotron, né? Com a presença do Fernando Henrique Cardoso, tem umas fotos também ali, presidente da República, ministros. Nessa foto eu estou escondido lá no meio da multidão. Mas do acelerador não, no acelerador está só o Nelson Studer, o Nelson está na escada. O Nelson é certeiro. Na inauguração do acelerador. Enfim, antes de haver essa inauguração, houve a formação, houve a criação das chamadas Escola de Usuários do Síncrotron. Então, de 91 a 96, a ABT-Luz, primeiro o síncrotron e depois a ABT-Luz a partir de 96, quando foi criada. O Laboratório Nacional do Síncrotron, como entidade do CNPq, por orientação dos fundadores, do Silvão e do Ricardo, também com o apoio do Rogério, eles criavam escolas anuais que ensinavam a usar a técnica de síncrotron, mesmo sem haver nenhum laboratório de síncrotron no país. Então eles formaram usuários de uma maneira muito persistente. A gente, era a Funcamp que manejava os recursos na época, eu liberava, eu acompanhava, a gente já não estava mais liberando, eu já estava mais próximo, a partir de 90 eu fiquei bem próximo do síncrotron, mas cedido aqui a ABT-Luz, futura ABT-Luz, enfim, numa transição. O que importa é que a Funcamp pagava passagem para os físicos do Brasil inteiro virem ter aulas de uso de síncrotron, e essas escolas de síncrotron ocorreram durante 5 anos, antes de haver a utilização. Então, de alguma forma, os físicos foram sendo persuadidos ao longo desse tempo que o equipamento era interessante, e quando ele foi lançado, você já tinha pessoas experientes nesse uso. Divulgação acadêmica, no caso. Divulgação acadêmica nesse caso. A divulgação, a divulgação científica, sim,
A divulgação científica para toda a sociedade, ela adquire muita força quando a gente cria o CNPEM. Então, a partir de 2010, eu diria, que é quando é criado o CNPEM oficialmente, Sim. Criado no sentido de que você muda o nome ABT-Luz para o nome CNPEM, mantém o mesmo CNPJ, então o nome ABT-Luz era o nome fantasia de Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron. Esse nome vira Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E aí só muda o nome, mantém o CNPJ, mantém os funcionários, mantém todas as obrigações jurídicas e financeiras da organização anterior, é só uma mudança de nome. Quando você muda o nome, você está trabalhando então com o Centro de Pesquisa em Energia e Materiais, com 4 grandes laboratórios: biotecnologia, nanotecnologia, o síncrotron mesmo, o laboratório de energias biorrenováveis. E aí você percebe que divulgação científica para a sociedade começava a ser muito importante, porque a estrutura ficava muito grande, não era mais só uma estrutura de cientistas trabalhando com estrutura de materiais usando síncrotron. Não é só o nome que mudou, mudou também a proposta do próprio centro. Exatamente. Virou um centro mesmo. Virou um centro grande, interdisciplinar, e aí a assessoria de comunicação ficou muito importante. Foi evoluindo, a gente teve várias coordenadoras de comunicação até convergir para essa proposta que temos agora, que eu acho que já faz uns 5 anos que a Lívia e a ACO, a assessoria de comunicação atual, são muito eficientes, tanto na inserção de notícias nos jornais de todo o país, como na produção de vídeos, produção de Era essa divulgação. de como rolava internamente a divulgação científica, a política científica para a exposição, né, do CNPEM, dos CIRIS, porque isso é importante. Hoje, na época da ABT-Luz, você tinha relatórios de atividades do síncrotron, que eram relatórios, livros anuais, com os experimentos que eram feitos no síncrotron, que realmente tinham muito pouco impacto científico. Ao mesmo tempo, você promovia visitas ao síncrotron, como essa que eu mencionei agora da Escola Superior de Guerra, mas de empresários, de cientistas das universidades. Então você tinha uma divulgação restrita digamos, ao equipamento. Agora você tem uma divulgação que é muito orientada para problemas que são resolvidos pelo complexo de laboratórios que nós temos hoje. Tá? Então, nesse sentido, houve uma mudança e uma importância muito maior a partir de 2010, portanto, acho que 13, 14, acho que há uns 10 anos que há uma percepção de que a divulgação do CNPEM como um centro de solução de problemas é muito importante. E isso muda a forma como a sociedade vê o CNPEM. Sobre essa questão de divulgação científica, sociedade, a gente lembra que o CNPEM ele tem a ESPEN, né? Sim, e também sim. tem a Escola de Síncrotron Ricardo Rodrigues. Sim, sim. Então, a gente vê que isso continuou, né? Continuou. Essa escola de professores de ensino médio, que é a ESPEN, é muito bem sucedida, é extremamente importante. A ESPEN, inclusive, essa escola, a gente tem muita palavra siglas, né? Quando você vê o vídeo, ninguém lembra, ninguém sabe o que é. Essa escola de professores de ensino médio, ela gerou a Cápsula da Ciência, que roda o país todo, que é uma experiência muito interessante. Foi assim que eu entrei na ION, né? Foi através da Cápsula da Ciência. Não só eu, como a maioria dos meus colegas que vieram de Sergipe. Que interessante. E você sabe por que ela foi para Sergipe? Aí é uma pergunta... Não, é muito interessante, porque eu achei essa solução genial. Concebida pelo Harry, pelo pessoal da escola de professores de ensino médio, da ESPEN, né? Eles pegaram os 10 melhores trabalhos de professores de ensino médio que eram de uma cidade do interior de Santa Catarina, esqueci o nome agora, bem no interior de Santa Catarina, Sergipe, uma cidade no interior do Ceará, enfim, Brasília tinha um cara também. Então, os melhores trabalhos foram premiados com a localização da estação da cápsula da ciência nessas cidades. Então, quando você olha o mapa das cidades que foi percorrido, é um mapa muito bonito, um mapa do Brasil com
10 ou 12 lugares, cuja escolha foi feita a partir da avaliação dos professores de ensino médio. Isso causou um impacto nas cidades fantástico, né? Quem foi, eu infelizmente não estou com o mapa na cabeça, depois posso passar para vocês, que é bem interessante, o mapa que a Lívia fez com o percurso. E a escolha foi uma escolha bem racional, quer dizer, nunca teria pensado, mas deu certo. Porque cidades que nunca teriam tido acesso à cápsula da ciência foram visitadas dada a competência dos professores de física que trabalhavam nessa cidade. Isso fortaleceu muito. A cidade que foi da gente não foi nem a capital, foi uma cidade do interior. Como é que chamava? Foi Lagarto, a cidade. Lagarto, exatamente. No mapa está Lagarto. Eu estou tentando lembrar o nome da cidade de Santa Catarina, que é uma cidade que eu não conhecia. Eu conheci porque ela está no mapa lá. Porque se fosse o rumo geral, ia botar nas capitais. Não, exatamente. Foi uma ideia absolutamente inovadora e interessante. Até porque o da gente, né, de lá de Lagarto, ele ficou dentro do IFES de lá, então todos os IFES de Sergipe tiveram ônibus para levar a gente para lá. Foi fantástico. E embora deu um trabalhinho conseguir ônibus assim, mas todos os IFES conseguiram, a gente foi de ônibus, passou um dia lá, teve a cápsula da ciência, teve experimentos lá, foi bem legal. Eu vou capturar o telefone que está comigo agora, mas depois eu passo para vocês o mapa do Brasil, que vale a pena vocês colocarem aí junto com a Uma pergunta sobre o prédio. Quantos anos o acelerador operou nesse prédio e como é que foi a transição para o terreno novo? Tipo, foi construído, aí passou um tempo operando aqui e lá, ou desmontaram aqui e montaram lá de novo? Esse prédio, ele foi adquirido em talvez 1988. Antes desse prédio, houve o aluguel de uma casa. Foi alugada uma casa aqui no Jardim Primavera, também pelo CNPq, e a equipe se instalou nessa casa e começou a procurar lugares onde colocar um laboratório. Eles escolheram esse barracão, o CNPq comprou o barracão e eles trabalharam aqui acho que 2 anos e meio. Ao mesmo tempo, o Orestes Quercia, que era o governador de São Paulo da época, por influência do Rogério, diretamente do Rogério, do Ulisses Guimarães, que era paulista, né? Eles desapropriaram um terreno de 38 hectares, que é um terreno grande, onde está a sede do CNPq hoje, lá em Barão Geraldo. Desapropriaram esse terreno e aí ganharam a batalha contra o Leonel Brizola, que queria desapropriar um terreno na região da Barra da Tijuca para fazê-lo se controlar, e tinha o governador do estado do Rio de Janeiro, que era separado na época, que queria construir num terreno perto da Universidade Federal Fluminense. Então aí ficou embaixo, né? Rio de Janeiro, Campinas e Niterói também. Niterói, né? Isso está no livro do menino do Iupérgio que eu mencionei agora. Como o pessoal de São Paulo foi mais rápido, a desapropriação do terreno no Rio de Janeiro, na região lá do interior do Rio de Janeiro, bateu, se a gente pode falar informalmente, né? Ela bateu de frente com os físicos do Rio de Janeiro que estavam trabalhando no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, cuja sede é no Rio até hoje. Sim. A sede do CBPF fica bem perto, fica ali na região entre Botafogo e Urca. Uhum. É uma sede que fica dentro dos prédios da antiga Federal do Rio de Janeiro. Até hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma sede na praia, perto da Praia Vermelha, perto do IME. Então esse pessoal não queria ir para Jacarepaguá, para o outro lado da cidade. Então ficaram refutando em fazer a sede, ficaram refugando. E quando o Orestes Quercia desapropriou esses 38 hectares, imediatamente o CNPq alocou
os recursos da FUNCAMP para construir a nova sede síncrotron lá. Enquanto o acelerador era construído aqui, engenheiros civis, no caso era o Constantino, outra figura importantíssima para a história antiga do CNPq, esse engenheiro, junto com um monte de técnicos, ele começou a fazer a base do síncrotron. Ele fez a estrutura de concreto. Eu lembro que ficavam entrando e saindo caminhões de concreto daquele campus durante dias para fazer a base. Depois fez a estrutura metálica. Isso aí foi uma obra meio miraculosa, porque era uma época de inflação altíssima, então você liberava o dinheiro, já tinha que empenhar o dinheiro imediatamente. Tinha uma cooperação entre o pessoal do CNPq, o pessoal da FUNCAMP, que era a época da FUNCAMP gerenciar, né, nos anos 90, e aí foi sendo construído o prédio. Quando o prédio foi fechado, o prédio síncrotron, foi construído também um prédio para administração do campus, que era o chamado prédio amarelo. De fato era amarelo na época. Hoje em dia os prédios lá estão em várias cores, o nome, mas... prédio amarelo é usado hoje pela biologia. A biologia correu para lá, né? Ocupou, para grande desespero dos burocratas como eu, porque um monte de arquivos mortos relevantes foram tirados e colocados nos laboratórios de pesquisa, cheio de documentos importantes lá, da história, do passado. Foram passados para o arquivo morto e fizeram laboratórios de pesquisa. Enfim, brincadeira à parte. Então você, depois de uns 2 anos, foi 1 ano e meio, aí você desmontou o acelerador daqui, levou para lá, construiu lá e começou a construir o acelerador de fato secundário, né? Você usou uma solução única na época no mundo, que foi construído o acelerador embaixo. Ele é subterrâneo, não sei se vocês já foram lá ver. Sim. Ele é subterrâneo, depois você subia o fluxo de elétrons por meio de 2 eletroímãs que injetavam no primeiro anel, que era o booster, e depois, quer dizer, na primeira fase, anel de elétrons, que eu chamado anel de armazenamento, e anel acelerador eram únicos. Só 4 anos depois é que se fez um booster para poder levar energia. Então começou de uma forma absolutamente artesanal e controlada. Isso é muito importante. Todos os passos de construção desse acelerador foram seguidos pelos técnicos coordenados por Ricardo Rodrigues. Isso deu uma competência única para essa equipe e permitiu que se construísse o Sirius depois. Até porque desculpa te interromper, mas até porque é uma prática muito sensível, né? Assim, precisa ser controlado o chão onde está o anel, precisa ser controlado todas as condições climáticas da sala, de tudo. Sim, então, tipo assim, tinha um ar-condicionado central super, gastava muita energia, isso lá, né? Agora... A gente teve uma palestra, né, a respeito da construção do Sirius e ele explicou que até um poço artesanal que ficava perto do Sirius atrapalhava a precisão. Então, naquela época, eu imagino que tenha sido uma obra miraculosa aqui para o Brasil, né? Sim. Você fez um espaço menor. Sim. Né? As dimensões eram menores, assim. Mas foi muito engraçado, era muito interessante que esse bloco, bom, vocês sabem que o Sirius, ele está sobre um bloco enorme, estável, totalmente estável. O andar que eu uso lá no Sirius chama-se 619. É uma coisa que eu acho mais esquisito, não é que chama um andar de 619. É um arranha-céu? Qual que é a lógica, andar de 619? É porque o meu andar está exatamente a 609 metros do mar. Do nível do mar. É uma coisa, assim, eu descobri recentemente. Eu precisava levar visitas para minha sala. Sim. Você está no andar 619. Eu falei, como no 619? Estou no primeiro andar. Não, aí me explicaram, não, é 619 porque é 619 metros exatamente acima do nível do mar, de uma forma absolutamente milimétrica, né? Você tem um erro ali de 10 milímetros, 1 centímetro, em todo o círculo. Ali você tem 520 metros de circunferência do anel e tem 700 metros de circunferência externa. Então, aquilo ali está num bloco que se movimenta junto, quando microns, né? Se movimenta junto. Bom, enfim, voltando
ao síncrotron. Ali você construiu a estrutura metálica, houve milagres financeiros que hoje não seriam possíveis de serem feitos, né? Do tipo, a empresa que forneceu a estrutura metálica, nós não tínhamos dinheiro ainda para pagar a estrutura metálica. Uhum. E o dinheiro era liberado do CNPq para a Funcamp construir. E a empresa queria uma garantia. Então a gente conseguiu na época uma carta de aval do antigo Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, uma carta de aval de que o Banespa pagaria a estrutura, a gente tinha conta no Banespa, né? Uhum. Se o dinheiro não chegasse. Então, com a carta de aval de um banco, foi feita a estrutura. Quando o dinheiro chegou liberado, aí pagou-se rápido. Sim. Mas isso é uma coisa que hoje nenhum banco jamais daria, uma carta de aval para um centro de pesquisa, fazer uma estrutura. E essa era uma coisa que eram possíveis na época. As viagens dos técnicos da Funcamp, que foram pelo mundo inteiro avaliando como funcionavam os síncronos, foram viabilizadas por meio do CERN. Porque o CNPq fez como síncrotron, né? Eu estava na época lá, ele fez um convênio com o CERN, passando recursos para o CERN para cooperar com o Brasil e de fato essa cooperação era o CERN viabilizando, emitindo as passagens pelo CERN, porque o CNPq não conseguiria emitir as passagens, para todo mundo viajar em todos os laboratórios. Quer dizer, de novo, essa é uma coisa que a burocracia hoje não permite, assim, está totalmente bloqueada esse tipo de possibilidade de articulação. E essa flexibilidade é que foi levando-nos para sair de dentro do CNPq e passar para uma associação privada como gerente do SIM. Então é uma história muito interessante, essa história institucional. Desculpe. Como é que foi construída a relação CERN, CNPq e depois CNPq? O CERN hoje, ele foi construído de uma forma bastante simples por meio de convênios de cooperação. Isso não era nada complicado na época. O CERN hoje é uma estrutura que muitos pesquisadores do Brasil usam, não só os do CNPq. Então o CERN hoje tem um convênio de cooperação com o governo brasileiro por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério de Relações Exteriores. Então ficou uma coisa muito mais formal e, inclusive, o Brasil, acho que a partir de 2 anos para cá, ele coopera com uma quantia, acho que são 50 milhões de reais por ano, uma quantia grande, para se associar ao CERN e ser um dos vários países do mundo que mantém o CERN. Em paralelo com essa grande estrutura de cooperação, você tem convênios de cooperação, viagens, visitas, trocas de projetos conjuntos que operam naturalmente entre várias universidades brasileiras e o CERN e entre o CNP e o CERN. A construção dos Sirius teve bastante intercâmbio de tecnologias, coisas que nós fizemos aqui eles usaram lá, coisas que o CERN fez lá usaram os Sirius aqui. Mas é um convênio entre organizações que funciona normalmente hoje. Claro, tem um grande convênio guarda-chuva por cima, atual, porque são operadas como cooperação entre organizações de pesquisa. Então essa é um pouco a história institucional desse centro onde estamos hoje, que é um trabalho absolutamente inimaginável. Era imprevisível em dezembro de 84, quando foi criado o programa do Laboratório Nacional de Radiação Síncrotron, criado por um paraibano chamado Linaldo Cavalcante de Albuquerque, que era o presidente do CNPq na época, que era bastante entusiasta. Foi o Linaldo quem criou o campus de Campina Grande, que hoje é um centro de referência do Nordeste para engenharia. Antes de ser presidente do CNPq, ele tinha criado o campus de Campina Grande, tinha sido reitor da Federal da Paraíba, criado o campus de João Pessoa e de Campina Grande. De Campina Grande foi muito mais bem sucedido como referência na área de engenharia. Então, esse programa que o Linaldo criou no CNPq em 84,
dezembro de 84, era inimaginável que 40 anos depois, estamos aqui em 2023, né, você tivesse um complexo de desenvolvimento de pesquisa e de formação de recursos humanos por meio da ILO, né? Sim. Com essa força que temos hoje. Como o senhor avalia, assim, o que o senhor acha da gente ter um laboratório de luz síncrotron com linhas de luz ligadas a um laboratório de nível 4, que vai ser o primeiro laboratório mundial de nível 4 ligado ao síncrotron? Eu certamente apoiaria essa ideia se tivesse, claro, controle orçamentário como tive no passado, mas é importante lembrar que esse laboratório ele é resultado de 3 anos de discussões. O CNPEM, por meio da área de biologia, na época o coordenador era o Kleber Franchini, né? O da LNBio, hoje é a Maria Augusta. Então, há 3 anos atrás, o Kleber pensou em fazer um laboratório de biossegurança para estudar vírus. Ainda não havia essa ideia de articulação com as linhas de luz muito clara. Tanto que você montou hoje, dentro do LNBio, um laboratório de nível de segurança NB3, para ter experiência nisso aí, que isso é uma característica importante, que você constrói o laboratório, treina as pessoas em laboratórios NB3 do mundo inteiro, traz os níveis de segurança para esse laboratório, e a partir da operação do NB3 você vai começar a operar o NB4. A ideia do NB4 foi uma ideia muito discutida com a comunidade científica de virologia. Houve vários seminários, e aí foi se configurando a necessidade de linhas de luz para 3 níveis, né, de experimentos, né? Desde pequenos animais até células dos vírus estudados. Então, dessa discussão muito intensa com a comunidade de usuários e de pessoas que tinham experiência em virologia, é que surgiu a ideia das 3 linhas de luz, que vão trabalhar então com 3 abordagens do ponto de vista de objeto estudado, né? Diferentes, né? Tem os nível macro, micro e os nível, digamos, nano, que é o nível das moléculas. Certamente, vai demorar um pouco a ser construído, e de novo, a decisão não foi apenas técnica. Houve uma decisão política também muito debatida ao longo desses 3 anos. Houve envolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia como defensor da proposta inicial, mas houve um apoio muito grande do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa foi quem viabilizou que o CNPEM fosse escolhido como local. Depois de muitas visitas do Ministério da Defesa a vários centros do Brasil, houve uma tensão com o Ministério da Saúde, porque eles queriam que essa linha, não a linha, mas que o laboratório de NB4 fosse construído dentro da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E aí o pessoal do Ministério da Defesa percebeu que a experiência que o Sirius tinha demonstrado como competência desta equipe de construir um grande laboratório, associado a linhas de luz, que é uma experiência única no mundo, levou uma comissão especial que foi criada para isso a escolher o CNPEM. Mas houve uma luta política muito clara, muito longa, para definir esse local. Então, de novo, não foi apenas uma questão de racionalidade técnica que definiu o laboratório. Foi muito importante haver uma decisão de política científica que permitisse a construção aqui. Eu acho que vai ser extremamente importante para o Brasil, inclusive pela quantidade de novos vírus que infelizmente virão, né? E voltando à parte, assim, o que você achou da divulgação do NB4 para o público geral? Você achou que foi uma divulgação massa? Você achou que deixou a desejar em algum ponto?
ainda está, o NB4 ainda é um projeto, né? Não começamos nem a fazer as fundações ainda, é uma coisa que vai demorar uns 2 anos, 3. Eu fiz uma brincadeira com a Lívia, que é a nossa coordenadora de comunicação, que quando a gente fez o síncrotron, inaugurado em 97, a gente passou uns 10 anos convencendo a comunidade de que o síncrotron não era uma instalação atômica. Na época a gente achou graça porque houve um vereador de Campinas, que na época estava com militariante, não escondia essas coisas, fez uma carta oficial de uma comissão da Câmara de Vereadores perguntando se havia um plano de evacuação de Barão Geraldo caso o síncrotron explodisse. Hoje a gente ri, né? Mas... Não, na época, isso aí, a comunidade... Aí a gente explicava que se eu desligasse da tomada, parava tudo, não tinha explosão possível, era um fluxo de elétrons correndo sem choque com nada, e se eu quisesse parar, era só desligar a tomada que parava tudo, não tinha mais síncrotron operando. E a gente fazia essas explicações recorrentemente. Bom, isso foi na época do síncrotron, que a gente ficou conversando as pessoas por 10 anos que radiação síncrotron, luz síncrotron não tinha perigo nenhum. Eu brinquei com a Lívia, voltando à Lívia, que agora a gente vai passar 10 anos explicando que o laboratório NB4 não vai contaminar de vírus a região de Campinas, não vai fazer coisa grave. Não é de arma biológica, de criar vírus para... Exatamente, não vamos ter um laboratório chinês aqui, que se divulgou muito que foram chineses. Até a gente não sabe direito como saiu o vírus da Covid, né? Porque aí há 2 movimentos. Há um movimento chinês de preservação de informações muito grande, né? Que se acaba não sabendo o que de fato aconteceu. E há um movimento também de divulgação da imprensa de que foram chineses que geraram a crise. Então, certamente nós não vamos ter nada parecido com Wuhan, né, que acho que é a cidade que teve problema, e os níveis de controle e de operação vão ser muito, muito rigorosos. Ao mesmo tempo, o tipo de experimentos que vai ser feito é único no mundo, como vocês mesmos lembraram, né? Você vai ter fótons sendo usados para analisar estruturas de matéria, desde o tamanho nano até o tamanho de pequenos animais, que é uma coisa também inédita, e de novo, sob coordenação de técnicos brasileiros, que é a coisa mais interessante. Tudo isso projetado e construído pela competência de técnicos brasileiros que trabalham com a área, tanto de pesquisadores como de cientistas. Sobre essa questão também dessa nacionalidade, né, da gente trazer isso, tipo assim, porque o CNPEM, ele volta fornecendo um bacharelado gratuito, Sim. Né, que é a ILO, em ciência e tecnologia, e você Sim. tem tudo de novo, esse renascimento, e você formando cientistas brasileiros para contribuir com isso. Sim. Certamente, aí a gente pode voltar ao fundador, né? A pessoa que concebeu esse projeto, que a gente já mencionou algumas vezes aqui, que é o Rogério Cerqueira Leite, que hoje ainda é o presidente do Conselho de Administração. Eu lembro que esse projeto de haver uma escola para cientistas, eu acho também a gente deve chamar a atenção, embora o Rogério não goste dessa frase, eu acho que a gente vai ter empreendedores de startups de alta tecnologia trabalhando a partir daqui, pessoas que vão ter cabeça de criar inovações que vão impactar N setores da sociedade. Bom, o Rogério, eu sempre gosto de lembrar que a gente começou a assistir com o Rogério em 2014, a criação da ILO. E é engraçado porque a gente se reunia com o Rogério e ele falava, então, como é que está a proposta da escola? Ele fez vários rascunhos que nós
criticamos violentamente, né? Não gostamos de nada. Ele ficava bravo porque a gente não... então, ele dizia o seguinte, mas eu falei, Rogério, você está... cara, a gente está em 2014, está começando a construir os Sírios. O Sírio está resolvido já, o Sírio está resolvido. Vamos pensar, a gente estava começando a fazer o Sírio e ele já estava com a cabeça no outro projeto. A primeira reunião que houve sobre a ILUM, junto ao governo federal, foi em dezembro de 2016. Olha como demorou. Eu fui a Brasília, o Silon não pôde ir comigo por algum motivo, que eu não lembro qual foi. Eu fui fazer uma exposição no MEC sobre esse projeto. Claro, tínhamos muitos amigos no MEC, eles gostaram do projeto. Aí ele foi evoluindo, N reuniões, N propostas de termos aditivos ao contrato de gestão, com as características da ILUM. E só foi assinado o primeiro termo aditivo em 2018, né, que permitiu a reforma deste prédio, porque o barracão estava completamente detonado, tinha sido abandonado pela prefeitura, e abandonado no sentido literal. Imagina uma prefeitura eles tinham usado esse prédio como centro de incubadoras ligadas à prefeitura. Tínhamos até uma fábrica, entre aspas, né, uma manipuladora de produtos de farmácia popular aqui no fundo. E o pessoal, quando saiu, levou pia, levou tubulação, levou torneira, ficou uma coisa assim, acabada. Os recursos foram usados, então em 2018 foi liberado o primeiro recurso e a gente começou a fazer a reforma do prédio. Então, do ponto de vista de infraestrutura, é uma coisa que começa, quer dizer, a concepção é de 9 anos atrás, e realmente foi pela insistência do Rogério, aí a gente tem que ser... Parabenizar ele. Parabenizar, porque a gente era falando, você está... Que maluquice, nós nem construímos Sírio, você já está pensando naquilo, que ideia. Não, vocês têm que construir, vai a Brasília, mas Rogério, a gente não tem nem dinheiro para fazer o Sírio. Não. E ele tinha, digamos, a meu juízo, a ILUM é assim, o cume da criatividade do Rogério. Acho que ele fez uma obra extremamente complexa a vida inteira. Ele foi também, não sei se vocês se lembram, ele criou o Centro de Pesquisas da CPFL, que foi um centro de pesquisas muito importante. Ele foi presidente da CPFL, da Companhia Paulista de Força e Luz. Foi, muito tempo redator do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Então, ele teve uma carreira como cientista que eu não sei avaliar, eu não sou físico, mas o pessoal acha que é bastante brilhante, muitos papers citados. Também uma carreira política muito importante em termos de política científica. Então a ILUM é um pouco o coroar dessa carreira dele. E para nós no CNPEM, a ideia da ILUM foi sendo construída de 2018 para cá. Quer dizer, ao longo do tempo, quando foi firmado o primeiro termo aditivo ao contrato de gestão, os pesquisadores da ILUM começaram a acreditar que poderia sair à escola. Houve uma gestão do projeto inicial da ILUM pelo Esper Cavalheiro, que é um neurologista titular da USP, que aliás convidamos para vir dar uma aula sobre diálogos aqui. Ele vai vir no ano que vem. Agora, segundo o Nelson, já está no final do ano, é mal trazer o Esper, porque vai ser bem, assim, não vai ter nem tempo de prestar atenção nele. Então o Esper vai vir dar uma aula para a gente aqui, vocês vão conhecê-lo pessoalmente. Ele foi o criador da primeira, digamos, formalização da ILUM, que foi reconhecida pelo MEC. Então é interessante que o MEC reconheceu a ILUM como uma escola, como um projeto de escola, que passaria por uma avaliação depois. Reconheceu a ILUM como projeto de escola em 2020. A gente já tinha infraestrutura, né? A burocracia de criação da ILUM foi feita então pelo Esper e por um outro professor da física, Klaus, e o FASE assumiu depois. A chegada do Fázio, que era diretor do Laboratório Nacional da Nanotecnologia, foi muito importante porque ele
por já ser uma pessoa integrada à dinâmica do CNPq, ele conseguiu persuadir todos os outros diretores e todos os técnicos da importância da ILO. Que foi uma coisa mais difícil para a gente fazer, porque eu era uma pessoa da administração, o Esper também era uma pessoa externa à organização que tinha vindo para criar a ILO. Então ela se internaliza a partir da chegada do Fázio e é sem dúvida a abordagem, o fato de você trabalhar. Para mim isso é fascinante. Trabalhar matemática, física, química, biologia, humanidades, computação e humanidades, com o mesmo nível de importância para todos os alunos é muito interessante, porque assim, um cara querer fazer biologia vai ter a mesma matemática que o cara que vai fazer física, ele vai conseguir dialogar usando ferramentas matemáticas de uma maneira que os cursos convencionais não fazem. Eu lembro que o Oswaldo Alves, que foi um dos grandes idealizadores e apoiadores do Simpson, já falecido, químico da Unicamp, aliás, orientador do Amauri, o Oswaldo dizia, mas que bobagem, vocês estão fazendo um curso de matemática muito puxado, o químico não precisa de tanta matemática assim. Nossa, os professores caíam em cima dele matando, né? Então, as reuniões de elaboração do processo da INTA também foram muito interessantes. Chamamos pessoas de fora que tinham criado o Centro de Biologia Molecular curso de Biologia Molecular na USP, um outro curso de interdisciplinar foi criado em São Carlos. Várias experiências foram utilizadas e chegou a esse modelo que eu acho ideal, que é colocar alunos e professores trabalhando em tempo integral durante 3 anos de uma maneira e mais do que professores, né? Não são professores que dão aula, são professores que estão inseridos em projetos de pesquisa junto ao CNPq, junto com vocês. Então a ideia é de integrar pesquisa e formação de recursos humanos de fato multidisciplinar desde o começo é uma coisa absolutamente inédita no Brasil. Uma experiência fantástica, da qual vocês são digamos, beneficiados. Eu ia chamar de cobaia, mas não vou chamar. Somos os filhos. Eu acho que sim. Cobaia eu acho que até a terceira turma, todos somos cobaia. É um termo apropriado. Até a primeira turma se formar, acho que cobaia é um termo bem apropriado. Então, e certamente vamos aprender muito com vocês, com os alunos novos, né? E melhorar essa dinâmica de formação ao longo do tempo. Muito bacana, Rui. E assim, já que a gente está encaminhando para o final, eu queria entender um pouco assim, da tua percepção. Tu falou um pouco, né, sobre a transição do galpão aqui para o Centro Nacional, da criação da ILO. Mas assim, pensando mais de maneira geral, sabe, assim, sobre a construção de uma técnica científica totalmente inovadora, que puxou novos laboratórios, que vem puxando, né, com o Laboratório de Biossegurança 4. Assim, como é que tu percebe essa visão assim de engrandecimento da ciência aqui dentro do Brasil, sabe? Porque assim, uma visão de fora que a gente percebe muito, principalmente assim de países e regiões do mundo não tão hiperdesenvolvidas, como sei lá, Europa, Estados Unidos, Japão, que também são outros cantos onde tem aceleradores de partículas, onde tem todas essas ciências muito bem desenvolvidas. Como é que tu sente assim o Brasil sendo um ápice dessa ciência, sendo um incentivo tão grande e comparável a esses outros países, sabe? Porque isso tira um pouco da ideia também de que o Brasil... Porque assim, a gente tem essa ideia da geopolítica, né? O Brasil é subdesenvolvido, o Brasil... Mas na real a gente tem recursos humanos, a gente tem recursos naturais, a gente tem todo tipo de recurso que nos faz ser um país grande. Sim. Não só grande territorialmente, não só grande em população, mas com potencial, sabe? Às vezes eu vejo muito o Brasil não como subdesenvolvido, mas em potencial, sabe? Lógico que tem todas as questões geopolíticas envolvidas, né? Mas assim, como é que tu tem essa visão de todo esse crescimento do CNPq, todo, sabe? Eu queria... Minha experiência tenderia a dizer que nós precisamos criar um conjunto de projetos para o Brasil. Projetos no sentido macro, que agreguem pessoas, agreguem grupos de trabalho
que não sejam só cientistas, né? Que sejam também empresários, que sejam políticos, que acreditem que é possível resolver problemas nacionais usando competência do Brasil, claro, uma competência que vai se apoiar também em experiências internacionais, mas uma experiência sob hegemonia de pesquisadores brasileiros. Então, eu tenho a impressão que essa experiência bem sucedida do CNPEM hoje, nesse complexo, ela poderia ser aplicada, por exemplo, para resolver problemas de energia. Você teria a possibilidade de criar no Nordeste um centro de engenharia voltado para a área de energia. Teria que criar dentro da Amazônia temos um ex-aluno do ITA, que é o Carlos Nobre, que vocês acho que já passou o Mundial do Zilo há anos atrás, né? 2 anos atrás. O Carlos Nobre quer criar o Instituto de Tecnologia da Amazônia. A parte do acrônimo CERITA, que é um nome ruim, porque não vai misturar, mas ele então, quer dizer, se criar centros de tecnologia que de fato sejam problem-oriented, e que concentrem a competência desses múltiplos grupos que existem no Brasil, é uma forma de resolver problemas brasileiros, de sair do impotência para sair em ação. Então, eu acho que grandes projetos que a gente conseguisse criar, que dessem, digamos, um rumo às ideias de desenvolvimento, seria uma saída importante. Não há hoje, claramente, não se conseguiu organizar politicamente um projeto de desenvolvimento brasileiro. Sim. Projeto esse que já houve nos anos 50, que já houve no começo dos anos 60, que houve inclusive durante a ditadura militar. Eles tinham um projeto de fazer um Brasil grande, que de uma forma atrapalhada, porque levou a N problemas de repressão, tinha um projeto para o Brasil. Havia um projeto para o Brasil. Hoje não há um projeto para o Brasil. Há uma multiplicidade de forças se gladiando na arena política que não convergem para um projeto brasileiro. Talvez uma forma de superar essa questão, enquanto a questão política macro não é resolvida, fosse desenvolver alguns grandes projetos na área de saúde, na área de meio ambiente e Amazônia, sim, que aliás eu me dei conta, na Amazônia total, incluindo ali Mato Grosso, é mais da metade do território brasileiro. Você tem mais da metade do território brasileiro que você não conhece, não tem uma estratégia para, né? Então, energia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável da agricultura, organizar grandes projetos e em torno deles viabilizar a utilização da capacidade brasileira. Isso até porque, se a gente for perceber, o Brasil é tão grande que os objetivos de pesquisa são diferentes, sabe? Por exemplo, aqui no Nordeste eu percebo muito a questão dos biorrenováveis. Sim. Mas se a gente fosse lá para aqui no Sudeste, desculpa. Mas se a gente fosse lá para o Nordeste, a energia eólica, a energia solar seria uma potência muito mais observável, sabe? Sim, então, sim. A Amazônia também, desenvolvimento sustentável, então sim, são focos, né? Você pode até pensar em energia das marés ali. Sim, maré motriz. São Luís tem 7 metros de maré. É uma diferença brutal que você poderia usar. Então tem uma questão realmente, como você mencionou bem, né? Adequar tratamento de problemas às necessidades regionais. Também a geologia do Brasil é muito diferente, a cultura de regiões também é muito diferente, porque o Brasil é um país continental, ele é enorme. Então, seria tratar cada parte como se fosse um estado, realmente um estado separado. Realmente quer dizer, uma região com especificidades. Não falar estado separado, senão já vai ver os malucos separados. Mas e é uma questão também de formação cultural das regiões, que é diferente. Quando você vai, isso é uma experiência minha de Amazônia, que aparentemente, quando eu estava no CNPq há 20 anos atrás, né? 30? Quando você vai à Amazônia e tenta desenvolver projetos de pesquisa, digamos, com participação de paulistas, ou sob a hegemonia de São Paulo, imediatamente ele é rechaçado, porque a proposta é, lá vem aqueles paulistas do Sul querendo pensar pela gente aqui na região. Então, você
acaba matando boas ideias porque você não leva em conta a questão da cultura da região. Você teria que, de alguma forma, envolver cada vez mais os pesquisadores da região com problemas e, é claro, que com a competência de outras regiões. Mas não tratar de uma forma, digamos, tentando trazer a hegemonia do Sul Maravilha para várias regiões. Então, tem os paulistas que manjam muito de energia solar, e olha, então vamos levar para o Nordeste. Não vai dar certo, você tem que criar ílunos, escolas nessas regiões, que é uma experiência que, digamos, tem que levar em conta a cultura de cada região. Não basta você levar uma solução técnica adequada, como a gente viu aqui mesmo, né? Tanto para construir o CNPEM como para construir o NB4. A solução técnica tem que ser acompanhada de reportagem política. Bom, então nós estamos finalizando agora a nossa conversa. A gente gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Mais que vocês, eu fiquei muito contente de poder falar sobre essas questões que vocês perguntaram. Eu acho que foi uma experiência muito interessante. Eu espero que a gente possa continuar conversando comigo, com outras pessoas sobre questões. Se pudesse, 10 horas seriam poucos para conversar. Falar com o Fábio depois para ter um diálogo com o Rui ia ser muito legal. Muito bacana. Muito bacana. O Fábio, para ser interessado, é legal. Vocês já pensaram no Fábio? Já. Vale a pena, porque ele tem uma formação muito interessante a partir da UNB, a experiência dele como jogador de futebol. É muito legal. Então, muito obrigada de novo. Obrigado a vocês. Muito obrigado. E seja bem-vindo sempre. Tá? Obrigado. Então. Tchau.